Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Laísa e no vídeo de hoje você vai aprender 4 dicas para a prova de matemática do Enem, tá? São coisas que eu considero fundamentais que você saiba para que você tenha um bom desempenho na prova. Então fica comigo e vamos pro vídeo, tá? Eu vou dividir a tela com vocês. Bom, então eu trouxe aqui a nossa primeira dica. Dica básica é entender como funciona a prova de matemática do Enem, né? Parece óbvio, mas a verdade é que a gente precisa entender o que é que a gente vai enfrentar. A gente precisa entender de fato como o Enem funciona e como a prova de matemática funciona, tá? Então, basicamente, você precisa saber dessas 3 coisas aqui, tá? Você precisa entender um pouco, não é virar expert, tá? Na teoria de resposta ao item, você só precisa saber como ela funciona, para que você consiga tirar vantagem dela, tá? Então, basicamente, a TRI, como a gente chama, é a sua coerência de prova, tá? Então, você precisa acertar mais questões fáceis, questões médias e questões difíceis. Então, você precisa ter uma coerência desses acertos. Se você errar questões difíceis, provavelmente você vai ter acertado as fáceis e as médias. E, por exemplo, se você acertar também as questões difíceis, significa que você foi evoluindo na tua capacidade, né, nas suas competências e habilidades, até que você tenha conseguido resolver as questões difíceis. Acertar muitas difíceis e errar fáceis, né, o Enem meio que vai entender que você não tem uma coerência de prova, né? Então, a sua nota ela diminui um pouco. Você não perde ponto por acertar a questão, tá? Ela só vai diminuir. Ela poderia valer mais, mas aí como não tem tanta coerência, sua nota diminui. Tranquilo? Então, basicamente, o que você precisa saber da TRI, por enquanto, é isso, né? E aqui a gente já vai estude mais do que mais cai. Eu coloquei aqui, né, princípio de Pareto. O que significa basicamente isso? Que 20% do conteúdo, mais ou menos isso, 20% do conteúdo vai te dar, né, vai estar em aproximadamente 80% da prova. O que significa? Que no Enem a gente tem assuntos que são mais cobrados, né? A gente tem matemática básica, a gente tem razão e proporção, que cai muito. A gente tem interpretação de gráficos e estatística e geometria plana e espacial. Então são assuntos, tem mais, né? Mas esses são os principais assuntos que caem muito e se repetem. E você tem aí mais da metade da sua prova com esses assuntos, tá? Então você precisa dominar e estudar esses assuntos. Tranquilo? Até aqui. E por fim, né? Por enquanto, para você entender a prova, você precisa saber como são as questões do Enem. A gente já sabe que elas são contextualizadas, né? Tem sempre uma historinha lá e você vai ter os dados e você precisa ir retirando e ir montando a tua questão com essa interpretação dessa contextualização, tranquilo? Então essa é a primeira dica, tá? Então você tem uma visão geral de como funciona a prova de matemática do Enem. Tranquilo até aqui? Então, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal aqui, tá? E deixa o like no vídeo que vai ajudar muito a divulgação, tá bom? Tô começando agora, então deixa o seu like e se inscreve no canal. Vamos para a segunda dica, tá? Vou deixar ela mais aqui embaixo. Cuidado com o tempo. Obviamente, a gente sabe que o Enem é uma prova muito longa, né? Então, são 90 questões por dia de prova, né? No primeiro dia ainda tem a redação. Então, é óbvio que você precisa administrar muito bem o seu tempo, tá? E se a gente fazer uma divisão, a gente sabe que tem em média aí 3 minutos para cada questão. Só que concorda comigo, deixa eu tirar aqui, né? Que você vai ter questão, né? Que você vai resolver muito mais rápido. E vai ter questão que você vai demorar mais um pouco. E aí pode variar esse tempo de 1 minuto até 5 por questão, tá? Depende da dificuldade da questão. Mas é uma coisa que você precisa ter cuidado, é com o tempo, tá? Então, e aqui vem, como a gente já falou de TRI na dica anterior, né? Que a gente tem que ter uma coerência de prova. Então, você precisa acertar mais questões fáceis e médias. E talvez você pode até errar aí as questões difíceis para que a sua nota ela tenha uma coerência maior, tranquilo? Então prioriza, como eu coloquei aqui, ó, prioriza as questões com a pontuação alta, né, que normalmente são as questões que valem mais, que são as mais fáceis e as médias, tá? Então você prioriza esse tipo de questão. É uma das dicas também, né, meio que não tá aqui, mas na hora de você fazer a prova, você não sair fazendo as provas na ordem que as questões estão, né? Porque de repente você chegar e tiver 2 questões difíceis logo no começo da prova, você vai perder aí uns 15 minutos, sei lá, em 2 questões que talvez até você erre. E depois ainda tem muita questão fácil lá na frente, né? Então não vai ficar legal para você, você vai acabar se cansando muito. Então, priorize esse tipo de questão primeiro, tá? E outra coisa, né, tem uma estratégia de prova que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que você deve sim pescar algum tipo de questões, né? Eu sei que algumas pessoas dizem que não é legal sair pescando questão, mas aí você vai através
de simulados, que a gente já vai falar daqui a pouco, eu já tô dando spoiler. Mas aí, quanto mais você vai treinando, né, mais você vai saber identificar as questões. Às vezes você olha uma questão e você já sabe que aquela questão é difícil ou que você não domina bem aquele conteúdo, então você deixa para depois, tá? Então, se chegou lá, logaritmo, às vezes algumas questões são médias, difíceis, a galera tem muito medo, mas às vezes é só uma questãozinha de interpretação, você usa 2, 3 propriedades e beleza. Mas você não domina muito bem logo, tem uma questão logo no começo da prova, então deixa ela para depois, você vai priorizando as outras questões, tá? Isso tudo faz parte de estratégia de prova, tá? Só vou falar assim de forma mais geral. Se você tiver dúvida ou quiser que eu fale mais detalhadamente sobre alguma coisa aqui dessas dicas que eu tô trazendo, tá? Então são dicas para a prova do Enem, da prova de matemática. Se você quiser que eu fale mais especificamente, mais detalhado sobre alguma, deixa aqui no comentário, tranquilo? E essa questão do tempo, então tem mais uma dica aqui, né? Que você precisa fazer os cálculos mentais para que você consiga fazer as contas mais rápido. Isso é imprescindível para você que vai fazer a prova, tá? Então você precisa fazer algumas contas de cabeça, tá? Então são continhas que tem algumas contas lá que dá para você fazer tranquilamente. E eu fiz um vídeo, né, sobre os macetes para a prova de matemática do Enem. Eu vou deixar aqui no card ou na descrição do vídeo ou nos dois, tá? Então depois você confere. É um vídeo que eu trouxe vários macetes de matemática e tem uma lista de exercícios lá, então confere nos cards ou aqui embaixo, tá? Então a gente já foi com 2 dicas, né? A gente vai agora para a terceira. Tá prestando atenção? Você tá comigo aqui ainda? Então se você tá comigo também coloca aí, ó, #focado, tá? Vamos para a terceira dica, que é só para eu saber que você tá comigo no vídeo, que você tá gostando desse tipo de conteúdo, porque aí eu trago mais conteúdos parecidos com esse, né? Nessa aula eu não vou utilizar nenhum tipo de resolução de questão, nem vou estar, né, fazendo com a lousa nem nada, é só mais explicando essas dicas para a prova de matemática do Enem, tranquilo? Indo para a terceira, como tá aqui, conheça os padrões e os modelos de questões, né? Então, você sabendo os assuntos que são mais cobrados, como a gente falou, existem também questões que a gente chama de questões modelo ou questões padrão do Enem, tá? Que são questões que se repetem. Elas não se repetem exatamente, né, o texto e tal, mas o estilo e o que elas cobram, como elas cobram e a forma que você responde essa questão. Você responde a questão do mesmo jeito. Ela vai mudar o contexto, né? Mas aí a forma de responder continua a mesma. Então, por exemplo, você tem questão padrão de média, você tem questão padrão de função do primeiro grau, você tem questão padrão de razão, onde você precisa encontrar a menor ou a maior razão, tá? Então, essas e outras são questões modelos e você precisa muito saber quais são essas questões, né? Quanto mais você souber, mais você vai saber como responder e, obviamente, sabendo como responder, você acerta a questão, né? Então, tranquilo? E agora a gente vai para a quarta e última dica, fechou? Quarta e última, tá? Então, presta atenção, que essa é uma dica, acho que essa é a melhor dica, né, que poderia dar, e você vai dizer que é muito óbvio, mas é a melhor dica. Resolva muitas questões e faça simulados, tá? Não importa se você, sei lá, ouviu alguém dizer que resolver questão do Enem é papo furado, que não resolve. Estão errados, tá? Você precisa resolver as questões e fazer muitos simulados. Resolver a questão porque você vai se habituando com o estilo de prova. Você, por si próprio, à medida que você vai resolvendo, quando você chegar numa questão, você vai pensar assim, ué, eu já resolvi essa questão antes. Isso aqui é parecida com aquela. E aí você vai pegando os seus cálculos, né? A forma que você fez uma questão lá, você diga, eu posso fazer com essa questão aqui também, tá? Então, quando você vai resolvendo muitas questões, esses insights, digamos assim, essas sacadas, elas são mais rápidas, né? Então, você consegue saber como vai resolver a questão, porque você já resolveu uma questão assim antes, né? Então, você consegue acessar essas informações mais rápido. E fazer simulados, né? Fazer simulados, como o próprio nome diz, é simular a hora da prova, né? Então, você vai ter ideia se você precisa melhorar no seu tempo, se você está ficando incomodado, de repente, com a posição, sei lá, problema de dor de cabeça, sua postura, infinitas coisas você pode testar fazendo simulados, tá? Especialmente estratégia de prova e o teu tempo de prova. Tranquilo? E ainda falando em questões, né? Você precisa resolver muitas delas. Eu também tenho uma apostila de questões, tá? São mais de 350 questões de matemática básica. Eu vou deixar também no link da descrição do vídeo, tá?
Então é isso, foi isso o vídeo de hoje. Então se você gostou, deixa seu like e até o próximo.